Olá, alma linda! Seja muito bem-vinda por aqui. E antes de começarmos a meditação de hoje, eu quero me apresentar e contar um pouquinho sobre o que você vai encontrar por aqui. Meu nome é Gisele Lana, eu sou terapeuta integrativa, mestra Reiki e criadora do método Caminhos da Alma. Há alguns anos eu já dedico a minha vida a poder acompanhar pessoas, nos seus processos de cura, autoconhecimento e também reconexão com a sua própria essência. Então, ao longo dessa caminhada, eu venho percebendo que uma das minhas maiores inspirações sempre foi a natureza. Ela sempre me ensinou muito, eu sempre me conectei muito com a natureza. Então, quando eu observo uma árvore, eu acabo percebendo que ela não floresce o ano inteiro. Quando eu olho para um rio, eu consigo perceber que existem momentos em que ele corre com mais força e momentos em que segue mais tranquilo. Os momentos que eu paro para olhar para o céu, eu lembro que a lua ela nunca permanece igual. Ela cresce, ela se recolhe, ela desaparece do nosso olhar e depois ela volta para iluminar a noite, todas as vezes. E isso me fez compreender algo muito importante. Nós também somos assim. Nós também vivemos os ciclos. Só que muitas vezes a gente se esquece disso. A gente vive em um mundo que ensina que a gente precisa produzir o tempo todo, estar bem o tempo todo, ou até dar conta de tudo o tempo todo. E aí, quando isso não acontece, vem aquela sensação de que a gente está falhando. Mas a natureza, ela nunca nos ensinou isso. E foi justamente desse olhar que nasceu esse projeto, que é o Caminhos da Lua. Ele é um espaço criado para que a cada mudança de fase de lua, a gente possa fazer uma pausa, respirar, olhar para dentro e caminhar junto pelos ciclos da natureza, pelos ciclos da nossa própria alma, fortalece quem a gente é e a nossa missão aqui na Terra. Então, em cada encontro, eu vou compartilhar uma reflexão inspirada nas fases da Lua, no signo em que ela acontece e também nos principais movimentos ali do céu. E eu quero te fazer aqui um convite muito importante. Aqui não é um espaço só para a gente prever o futuro, nem para dizer o que vai acontecer ali, com a sua vida. Eu gosto muito de olhar para tudo isso como uma linguagem muito simbólica, É realmente um oráculo, uma ferramenta de autoconhecimento. Um convite para a gente compreender melhor os movimentos da nossa vida, sabe? Trazer mais consciência para o momento que a gente está vivendo agora. E no final de cada episódio a gente vai ter ali a meditação guiada para que você possa integrar ainda mais essa energia de forma leve, profunda e também amorosa. Existe apenas uma fase que vai continuar sendo diferente, que é a da lua cheia. Todos os meses eu realizo uma vivência presencial da lua cheia aqui na Chácara Caminhos da Alma. Então é um momento muito especial em que a gente se reúne no meio da natureza para poder meditar, respirar, compartilhar e também honrar esse ciclo juntos, Esses encontros eles vão continuar acontecendo de forma presencial aqui na chácara. Porém, todas as outras fases da lua, elas vão estar aqui com você. Bom, a minha intenção é que esse canal ele realmente se torne um lugar onde você consiga voltar sempre que sentir ali uma necessidade de poder respirar um pouco, de conseguir se conectar um pouco mais fundo, desacelerar, Lembrar que a vida ela não acontece somente em linha reta, porque ela também acontece nos ciclos. E quando a gente aprende a respeitar esses ciclos, existe muito mais leveza na nossa caminhada. E se esse conteúdo já fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal, porque assim, sempre que uma nova fase da Lua ela começar, você vai receber um convite para poder viver esse momento aqui comigo. E agora, respire profundamente, porque hoje nós vamos iniciar juntos essa jornada.
Hoje, dia 14 de julho de 2026, às 6h43, a gente tem a superlua nova no signo de Câncer, né? Toda lua nova, ela marca o início de um novo ciclo. Então é o momento em que a lua ela desaparece do nosso olhar, mas ela continua ali. Sabe, mesmo silenciosa, ela tá presente, se preparando para poder crescer de novo. E eu acredito que tem muita sabedoria nisso, sabe? Porque nem tudo aquilo que é importante precisa ser visto de forma imediata. Aquelas sementes que às vezes a gente plantou, elas germinam debaixo da terra. As raízes, elas crescem no escuro. E muitas das maiores transformações da nossa vida, elas também começam no silêncio. Então essa superlua nova, ela acontece em Câncer, né? Que é um signo muito ligado ao acolhimento, ao pertencimento, às nossas emoções. Ela também fala muito sobre a família, as nossas raízes, né? É aquele lugar onde a gente se sente, sabe, pertencente, seguro, protegido. E além disso, a gente também está vivendo um período bem interessante, né? Que é Mercúrio retrógrado, que ele também está no signo de Câncer. Ou seja, né? Pode ser que algumas lembranças elas apareçam, talvez algumas emoções antigas elas voltem à superfície. Pode ser que você perceba alguns padrões que já vem ali se repetindo na sua vida, né? E tá tudo bem. E eu gosto de acreditar que aquilo que retorna para a gente nem sempre volta para aprender, né? Para fazer da nossa vida uma prisão. Às vezes ele volta porque finalmente a gente está pronta para poder acolher, compreender e transformar. Então tudo que está aí se repetindo na sua vida é um convite para agora eu vou fazer diferente. Agora eu vou colocar em prática aquilo que eu tô falando. Nossa, se aquilo acontecer de novo, eu vou fazer diferente. E é isso. Então, quando a gente pensa em uma lua nova, normalmente a gente imagina uma lista de metas, né? Novos sonhos, novos projetos, novos começos. Porém, hoje eu quero fazer uma pergunta diferente aqui para vocês. Antes de plantar uma nova semente, como está o solo dentro de você? Porque nenhuma semente ela vai florescer numa terra que está muito endurecida, numa terra que nunca foi cuidada. Talvez você esteja aí buscando prosperidade, pode ser que seja um relacionamento, saúde, talvez coragem, talvez paz. Mas antes de olhar para tudo aquilo que você deseja construir, vale a pena você olhar para aquilo que hoje está sustentando a sua vida. E aí eu te pergunto, como você tem cuidado do seu coração? Como você tem acolhido as suas emoções? Sabe, a forma como você conversa consigo mesma quando ninguém está olhando? Câncer, ele nos lembra que toda grande árvore começa por aquelas raízes invisíveis. E eu acredito que o maior convite dessa alunação seja justamente esse. Voltar para casa, sabe? Mas não só essa casa onde você mora. É realmente voltar para aquele lugar dentro de você onde existe paz, onde você pode descansar, onde você não precisa provar nada para ninguém, onde você se conecta à sua sabedoria ancestral. Eu aprendi esses dias algo que quando você se conecta à sua sabedoria ancestral e traz ela para o presente, você está transformando e curando o seu futuro. E isso é um grande espiral. Então essa lua nova, eu acredito que ela nos convida ali a preparar o terreno antes de plantar. Porque quando o solo ele é fértil, tudo aquilo que nasce vai encontrar força para crescer. Então, se você puder,
nesse momento, vamos meditar, vamos integrar, vamos trazer, vamos, deixar isso mais palpável, vamos cocriar isso. Então encontre aí uma posição confortável agora. Desliga as notificações. E permita que esses próximos minutos eles sejam apenas seus. Respira profundamente. Feche suavemente os seus olhos. E realmente permita sentir essa energia. Permita que a energia dessa super lua nova em Câncer realmente encontre espaço dentro de você. E a partir de agora, começamos a nossa meditação. Independentemente da fase da lua ou do momento em que você esteja vivendo, eu quero que você se lembre. A natureza, ela nunca tem pressa. Mas ela também nunca deixa de florescer. Que você também honre o seu próprio tempo. Inspira e expira profundamente, soltando devagar. Mais uma vez, inspira, solta. Mais uma vez, inspira profundamente pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. Perceba que a cada respiração, seu corpo ele começa a relaxar um pouco mais. Relaxa a testa, os músculos ao redor dos olhos, a mandíbula. Relaxa seu pescoço, os ombros, como se todo o peso que você carregou até aqui pudesse descansar por alguns minutos. Solta os seus braços, as mãos, o peito, o abdômen. Relaxa suas pernas até os pés. Respire mais uma vez e permita-se simplesmente estar. Agora imagine que você está caminhando lentamente por um lugar onde a natureza permanece exatamente como ela é. Sem pressa, sem esforço. Pode ser uma floresta, uma montanha, pode ser um jardim, ou qualquer outro lugar onde a sua alma se sinta segura. Enquanto caminha,
Perceba o som do vento, o perfume da terra, o canto dos pássaros, a temperatura do ar tocando suavemente a sua pele. E a cada passo, você vai deixando para trás o excesso de pensamentos, as preocupações, as cobranças, tudo aquilo que já não precisa carregar nesse momento. À sua frente, existe um pequeno caminho iluminado. Você segue por ele, até encontrar uma linda árvore, grande, antiga, com raízes profundas. Ela transmite uma sensação de força, mas também de acolhimento. Aproxime-se dessa árvore. Sinta sua presença. Perceba como ela permanece firme, mesmo que ela tenha passado por tantas estações. Mesmo depois de tantos ventos, ela continua ali. Porque ela aprendeu a confiar em suas raízes. Agora sente-se ao lado dessa árvore. Encoste delicadamente as suas costas em seu tronco. Imagine que ela compartilha com você toda essa estabilidade, toda essa segurança, toda essa paz. Respire profundamente. A superlua nova, ela nos convida aos novos começos. Mas antes de qualquer começo, existe um solo, existe uma raiz, existe um coração que precisa ser cuidado. Leve agora sua atenção ao centro do peito. Imagine uma pequena luz, muito suave. Ela pulsa no ritmo da sua respiração. E a cada inspiração, essa luz ela cresce um pouquinho. E a cada expiração, ela se torna mais tranquila. Você percebe que ela se torna mais acolhedora, mais amorosa. Inspire e expire essa luz no seu coração.
Pergunte silenciosamente ao seu coração: o que precisa ser nutrido dentro de mim nesse novo ciclo? Não tente responder com a sua mente, apenas escute. Talvez venha uma palavra, uma imagem, uma sensação, ou apenas silêncio. E tudo bem. O silêncio, ele também fala. Agora imagine que diante de você aparece uma pequena semente. Ela representa aquilo que a sua alma ela deseja cultivar a partir de hoje. Observe essa semente. Talvez ela carregue paz, talvez coragem, talvez confiança, talvez amor, prosperidade, talvez perdão. Não importa qual seja, ela é única. Ela pertence apenas a você. Com muito carinho, faça um pequeno espaço na terra e coloque essa semente ali. Cubra delicadamente e perceba que a própria natureza começa a cuidar dela. Não existe ansiedade, não existe pressa. A natureza conhece o tempo de todas as coisas. Agora imagine uma chuva muito leve. Cada gota dessa chuva representa amor, cuidado, presença. E ela rega a terra, nutre essa semente e também nutre você. Permita que essa chuva leve as antigas cobranças, os medos, as inseguranças, tudo aquilo que já não precisa acompanhar esse novo ciclo. Respire profundamente e mentalmente repita comigo: eu honro o meu tempo. Eu acolho a minha história com amor. Eu fortaleço as minhas raízes. Eu confio na sabedoria da vida. Eu planto hoje aquilo que desejo florescer no tempo certo. Permaneça alguns instantes apenas respirando, sentindo
e confiando. Eu quero que você se lembre que a lua ela nunca tem pressa para poder voltar a brilhar. E ainda assim, ela nunca deixa de cumprir o seu ciclo. Que você também possa respeitar o seu próprio tempo, sem comparações, sem cobranças, sem medo, apenas caminhando, um passo de cada vez. Agora leve as duas mãos ao coração e agradeça a lua, a natureza, a vida, aos seus ancestrais e principalmente a você, por ter escolhido estar aqui, por escolher olhar para dentro, por escolher plantar um novo ciclo com mais consciência. Respire profundamente mais uma vez. E comece aos poucos a perceber novamente o ambiente ao seu redor. Vá movendo delicadamente os dedos das mãos, os pés. Faça um alongamento se você sentir vontade. E quando estiver pronta, abra lentamente os seus olhos. Que essa super lua nova em Câncer, ela venha fortalecer as suas raízes, acolher o seu coração e lembrar você de que todo grande florescimento começa no invisível. Muito obrigada por compartilhar esse momento comigo. Fique firme e caminhando. Nos encontramos na próxima fase da lua. Gratidão por estar aqui e até breve.